Voltamos com Tati Repórter. O Banco Mundial fez um alerta sobre a estagflação. O que significa o termo? É motivo de preocupação para o Brasil e quem explica é um consultor econômico, José Rita Moreira, que está aqui no estúdio com a gente. Seja bem-vindo, Zé Rita. Muito obrigado, César, pelo convite. É um prazer estar aqui novamente. Prazer é todo nosso. O que é essa tal aí? Dá medo, hein, de falar sobre estagflação. O que é isso? Bom, estagflação é um termo usado pela primeira vez em 1965 por um político britânico para tentar explicar o que acontecia na Inglaterra naquela época. É a somatória de estagnação mais inflação. Isso acontece quando você tem um país que para de crescer, ele não se desenvolve mais, em compensação a inflação continua subindo. Quer dizer, é um cenário caótico que acontece. Isso está próximo de ocorrer, na minha opinião, em alguns países da Europa e nos Estados Unidos, que continua sofrendo muito com a inflação alta, não tem controle sobre preços, a dependência de algumas coisas que vêm da Rússia ainda provoca aumento de preços locais. A OPEP recentemente reduziu a produção também, isso vai aumentar o preço dos combustíveis por lá. Enfim, então o que a gente está vendo aqui atualmente, essa preocupação do Banco Mundial, acho que se aplica muito mais aos países lá da Europa e principalmente Estados Unidos. Aqui não. Aqui não. Porque aqui nós tivemos agora, em questão de 3 meses, deflação. Já estamos com 3 meses seguidos de deflação. Devemos fechar um ano com uma inflação muito inferior ao que acontece nesses mesmos países da Europa que eu estou citando, mesmo Estados Unidos. Vamos crescer mais do que a China, né, segundo previsões, porque o PIB está sendo revisto a cada período aí para cima. E, enfim, é um cenário interessante, importante, é resultado de algumas medidas que foram tomadas pelo governo. O que se deve a essa deflação? Desculpa fugir da estagnação, né? Aliás, estagflação para a deflação. O que se deve isso, Zé? Eu acho que uma série de acontecimentos aí pós-pandemia, né? Aquela história da economia a gente vê depois, a conta veio, os preços subiram, não é só no Brasil, no mundo todo, tá? E ainda agravado pela situação da guerra na Rússia e da Ucrânia, que deu uma desestabilizada geral em preços no mundo todo, inclusive no Brasil, e nós sofremos com isso também, né? Então, pra você ter uma ideia, a inflação, voltando um pouquinho aos Estados Unidos, a maior dos últimos 40 anos, o combustível lá está muito mais caro do que no final do ano passado. E aqui, acho que foi feito o dever de casa, de reduzir o ICMS e outras medidas tomadas permitiram a queda do preço dos combustíveis, que está nos permitindo aí ter um preço mais competitivo no mercado, né? O etanol, por exemplo, caiu 42% comparado ao final do ano passado, né? O combustível, a gasolina, mais ou menos 8 ou 9% já caiu. Eu disse em outras oportunidades que ainda havia espaço para cair mais, só que nesse meio tempo o que acontece? Apesar do dólar estar sob controle, a produção de petróleo mundial, aí, dominada pela OPEP, ela começou a diminuir, e ela diminuindo, ela automaticamente provoca um aumento de preço. Acho que isso não vai chegar tão cedo aqui no Brasil. Bom, isso que a gente estava falando agora é a deflação, né? Isso. O assunto que a gente começou é estagflação, né? São duas coisas diferentes. E tem como você, como a pessoa que está em casa, né? Vamos lá, eu, dona de casa lá, saber quando você passa de um para o outro, onde é que a gente sente isso? É na bomba de gasolina, por exemplo? Boa pergunta. A deflação, na verdade, né, eu tenho que falar um pouquinho disso para chegar onde Sim. você quer, é a acomodação. Então, é o ambiente que permite redução dos preços. E isso a gente está vendo acontecer, tá? Exceto nos alimentos, que aí é um capítulo à parte, a gente pode falar já dos alimentos, mas de maneira geral, a cesta de produtos que compõem a inflação, tá, ela está caindo. Então, com isso, o conjunto cai e a gente tem uma inflação menor. A estagflação seria o reverso disso, seria parar de crescer, o que não acontece, o Brasil está crescendo, e ainda assim a inflação continuar subindo, que também não está acontecendo no Brasil, os preços estão caindo. Tá? A questão de alimentos, que eu acho que é o mais afeta a dona de casa, tá? A gente tem outras variáveis aí que interferem diretamente no comportamento de preços, né? Como o excesso ou falta de chuvas, tá? Como, por exemplo, os níveis de exportação, que estão acontecendo. Aliás, eu gostaria de dizer aqui que os preços da carne estão caindo e devem cair ainda mais para a dona de casa, é só ficar de olho.
E mesmo na época em que a carne bovina estava muito alta, a carne suína ela estava mais barata. A carne de frango também, que é sempre um coringa para se resolver o problema da cesta de alimentos. Tá? Mas a dona de casa sabe bem disso. Ela é a melhor economista do que todos nós. Ela sabe chegar lá e sabe fazer as contas, conhece o preço que estava no mês passado, quanto está agora. Tá? A gente tem muito que aprender. E acho que a melhor aula de economia é passear na feira livre e ouvir a dona de casa negociando. Essa é uma grande aula. Bom, como é que a gente pode fazer? A gente, pessoas comuns, assim, né? A dona de casa que vai à feira. Como é que a gente pode fazer para evitar chegar nessa estagflação, né? Se a gente pode fazer alguma coisa ou tem que ficar só por parte do mercado internacional e também do governo? Olha, não há muito o que ser feito pelos cidadãos, né, pela sociedade de maneira geral, porque esses comportamentos aí, que para o país seguir crescendo, ele precisa ter medidas de incentivo para crescimento. Essas medidas estão acontecendo e a gente vê o país crescendo, tá? E, como eu disse, pela primeira vez devemos crescer até mais que a China este ano agora. E isso depende de medidas do governo, depende do ambiente econômico, depende da fluidez de capital, de acesso a crédito, tudo isso aí. Isso vem acontecendo. Então, na minha opinião, não tem com que se preocupar com a estagflação neste momento. Mas a gente também não tem muito o que fazer, né? Tem que observar, esperar a eleição passar, né? Para ver o que a gente vai enfrentar pela frente, né? Eu acho o seguinte, toda medida econômica, ela leva um tempo de maturação, tá? Então, as medidas tomadas, 6 meses atrás, começam a repercutir agora. A gente está acompanhando essas deflações e isso é muito bom, tá? O risco que nós temos é uma descontinuidade nesse modelo econômico, né? Se por acaso parar tudo e começar do zero, vai levar um ano para provocar efeito e a gente vai passar um ano sofrendo aí. Então, a maneira como estamos decolando, eu acredito que os benefícios vão continuar acontecendo. Eu acho que a recomposição de compra do salário mínimo deve acontecer também. Essa medida que aconteceu, por exemplo, voltando aos combustíveis, que deve terminar no final do ano, eu acho que quem quer que seja o novo presidente vai renovar essa medida, vai prevalecer por mais algum tempo. Então, no geral é isso, nós não temos muito o que fazer, não, é acompanhar. E aquela dica, né, para a dona de casa, de sempre procurar os produtos em oferta, que ela já sabe bem, os produtos de época, e assim ela pode fazer economia. Tenho 3 questões aqui. O Marcos Eduardo Giacomini diz que o preço do queijo e derivados do leite estão baixando. O Adilson, pelo nosso WhatsApp, ele diz para mim que não está vendo nada dessa deflação. É só você ir no supermercado. Você está falando para mim, eu vou no supermercado e sofro igualmente todo mundo. E o Silvio Pereira, que tem uma mensagem por áudio aqui. Vamos lá. Bom dia, Cezão, Fernanda, pessoal da Tati, ouvinte. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor Zé Rita aí, a respeito dessa deflação que diz que está tendo no país, porque eu não vejo. Eu vou no mercado aqui, pago quase R$20 um quilo de arroz, um quilo de carne a 40, R$50, uma cartela de ovo a R$30, né, um quilo de frango a R$15, né? E houve essa medida eleitoreira aí no combustível, uma medida ilegal que tirou recursos dos estados, aí baixou um pouco, assim, contribuiu, né? E da onde que ele está tirando essa deflação, esse crescimento? Porque a gente não vê aqui, no dia a dia, a gente aqui embaixo, aqui, a gente não vê. Gostaria que ele explicasse para a gente. Um abraço a todos, Silvio do Geraldo. Tem explicação, Zé Rita? Começamos pela última? Do jeito que você quiser, como você quiser. Bom, como eu disse, os alimentos é um tópico à parte, tá? A deflação, ela acontece de novo, os combustíveis, transportes, vestuário, gastos pessoais, tá? Lazer, todo esse conjunto caiu de preço, sim, tá? Isso é um trabalho feito pela Fundação Getúlio Vargas que acompanha. Os alimentos, como eu disse, tem um capítulo à parte. Eles sofreram muito nessa época agora de pós-pandemia, tá? E a questão de a chuva também, que atrapalhou bastante, o excesso ou a falta dela, tá? E uma competição com as exportações. Tudo isso provoca uma mexida intensa aí na questão dos produtos do supermercado, de alimentos. A tá? cesta básica ficou muito cara, né, Zé? Em determinado período, sinceramente eu não sei como é que está agora, mas ela chegou a preços aí realmente muito altos.
Então, a cesta básica, principalmente logo após a pandemia, né? Que ela explodiu os preços e aí essa explosão, de novo, foi mundial. Tudo subiu muito de preço nesse processo de retomada. E eu acho que o Brasil, de certa forma, está agindo corretamente, está procurando controlar isso que afeta o bolso do trabalhador. E é questão de esperar mais um pouquinho. Alguns produtos do supermercado, sim, estão caindo. E, por exemplo, o leite, como foi citado aqui. Tá? O leite, nós tivemos um problema de desestímulo à produção. Muitos produtores de leite desistiram. E aí teríamos menos vacas leiteiras, portanto, menos produto, portanto, maior preço. Isso está se revertendo. Tá? A falta de chuva também obriga os produtores a dar ração para os animais, para poder ter o leite. Isso custa mais caro. Portanto, o leite também subiu. Como é que você explica o grande vilão agora, que é o café, Zé? Pois é. Que na Europa, por exemplo, é artigo de luxo. Exatamente. Aliás, na Europa, eles sujam o copinho e te cobram aí 5 euros para você tomar um café. Tá bem caro mesmo. É um absurdo. Então, o café, ele sempre foi um produto nobre de exportação, tá? E, de novo, ele sofre interferências climáticas intensas aí. Se nós não tivermos uma combinação de chuva na hora certa e frio na hora certa, ele vai ser prejudicado. E prejudicou sim, nós tivemos uma queda na produção e, havendo isso, automaticamente os preços sobem. Fernanda, mais alguma questão? Não, depois eu vou dar uma notícia Ok. falando sobre deflação de novo, Tá mas... bom. Zé, obrigado pela tua participação e a gente vai continuar acompanhando aí inflação, deflação ou estagflação. Eu espero que não chegue tão cedo aqui a estagflação. Os indicadores não remetem a esse tipo de coisa, mas estaremos juntos sempre aí para poder contribuir, César. Obrigado pela Obrigado, oportunidade. querido. Valeu, bom final de semana, viu? Obrigado.